Olá pessoal, professor Rigueto, retomando aqui então a nossa Rito da Lei de Drogas, parte 3, continuando na verdade uma abordagem mercadológica, mais científica, mais estrutural também, sobre a questão ligada na verdade às drogas, né? Nós vimos no vídeo parte 2, parte 1 a parte histórica, na parte 2 nós vimos a estrutura ligada à maconha e à cocaína, e eu falei que seria importante você avaliar esse vídeo 2 para chegar no 3. E o 3 a gente tem a relação então direta com o crack. Por que eu falei que você tinha que olhar a primeira parte voltada para o crime, para a cocaína? Porque lembra que eu falei para vocês que eu coloco a pasta da cocaína numa panela e eu vou misturando com uma série de substâncias ali para depois ter o refino da cocaína e poder vender o pó branco para o consumidor final? Pois é, quando você faz o brigadeiro, você praticamente faz a mesma coisa. Você tem a panela, você mistura as substâncias, e quando você tira o brigadeiro lá para colocar aquele pote, que você vai botar para gelar ou assim por diante, geralmente sobra na panela. E o que sobra na panela aqui são em regra as impurezas, é o lado ruim, se é que tem um lado bom, mas é o lado ruim da droga, sobra na verdade ali na panela. E aí o que vai acontecer? Eu misturo essa sobra que tem na panela ou com óleo diesel, certo? Ou com formol. Quando eu faço com óleo diesel, eu fico com uma pedra, porque pensa, era uma pasta, era uma pasta que acabou na verdade virando um pó, e agora eu estou misturando com a substância para que ele volte a ficar uma coisa sólida, no caso a pedra. Se for com óleo diesel, a pedra é mais amarelada, escura. Se for com formol, é um amarelo mais clarinho. Essa pedra, na hora de ser consumida, que é a pedra do crack, custa de 5 a 10 reais uma pedrinha. Um dependente químico do crack, uma vez que consuma o crack, ele não consegue mais largar o vício. Ele vai fumar em torno de 20 a 25 pedras numa sequência. Essa pedra leva de 10 segundos para fazer um efeito, gera euforia e excitação, respiração e batimentos cardíacos acelerados, e em seguida uma forte depressão com muito delírio e fissura por novas doses. A parte científica diz assim, que o crack é uma forma não salgada da cocaína, isolada numa solução de água, depois de um tratamento de sal dissolvido em água com bicarbonato de sódio. O usuário hoje ele tem comprado a figura, na verdade, da cocaína, às vezes compra a petequinha da cocaína ali e vai fazer, na verdade, a mistura, certo, com o sal, na verdade, com o bicarbonato que ele compra em farmácia, por exemplo, até mesmo em mercado, e ele vai misturando numa colher, coloca uma vela, a colher em cima, com aquela vela pegando fogo, ele mistura o pó ali com um pouquinho de água e o bicarbonato até que ele vai virando uma pedrinha de novo. E aí quando vira pedra, ele vai queimar isso num cachimbo. Esse cachimbo é absurdo, geralmente é feito com um cano de PVC, com antena de carro, com latinha de refrigerante, da qual ele pega do lixo. Então você tem a leptospirose da urina do rato, você tem na verdade a tuberculose ao compartilhar essa latinha em si, e ele vai colocar o fogo ali, o isqueiro aqui, e quando ele vai acender essa pedrinha ela é inflamável, então ela passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso numa fração de segundos, e quando ela vai pegar fogo, ocorre na verdade a queima daquelas impurezas do bicarbonato. E adivinha qual é o barulho que faz ao quebrar esses pedaços grossos que contém o bicarbonato? O barulho que faz ao pegar fogo nesse pedacinho grosso do bicarbonato que ele não conseguiu dissolver é o barulho crack, faz crack, 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 ou seja, é dali que surgiu o nome dessa desgraçada dessa droga. Ou seja, o crack 5 a 7 vezes mais potente, mais cruel e mortífero que a cocaína, certo? Muito mais potente que a cocaína, nasce nos guetos das metrópoles, leva a criança de rua ao vício fácil. A única coisa que eu não concordo com as doutrinas é que diz que ele leva à morte rápida. Com o passar dos anos, parece que o organismo do ser humano ele vai se adaptando àquilo, e parece que quanto mais ele vai demorando para ele se manter, para ele ir a óbito. Ele perde a higiene, perde a noção de higiene, perde a noção, some por diversos dias de casa,
Magricelo afeta a parte óssea, a parte dental, a dentária, a parte óssea, em razão do cálcio. Então é uma dificuldade gigante e afeta a população em geral. Eu vou dizer para você que a maconha, voltando lá para o 1, a maconha está na classe baixa, média, alta. A cocaína está na classe média e alta, tem na classe baixa também, mas é menos incidente. O crack, classe baixa, média e alta. Você pega nos três, certo? Muito mais na baixa e na média do que na alta, mas você encontra a figura do crack, certo? E então essas três drogas, a maconha, a cocaína e o crack sendo uma derivação, vou voltar um ponto importante aqui, porque eu falei para vocês que a cocaína, que a maconha reage ao teste, chamado narcoteste. De que maneira? Ficando marrom quando ele goteja o reagente. A cocaína, para quem já assistiu, eu não sei se é no National Geographic ou no Discovery Channel, aqueles programas aeroportos, Aeroporto Colômbia, Aeroporto Peru, Aeroporto Madrid, a polícia sempre coloca um reagente e fica azul celeste, ficando azul a presença de eritroxilon-coca, seja na cocaína, seja no crack, tá? Bom, depois disso, a gente inicia aqui falando um pouquinho da droga sintética, tá? E a droga sintética que eu vou trazer nesse vídeo para vocês aqui é a MDMA. A MDMA é a metileno dióxido metanfetamina, conhecida vulgarmente como êxtase ou a droga do amor. Ela causa uma sensação de bem-estar, plenitude e leveza, aguça os sentidos, há um aumento da disposição e da resistência física, podendo inclusive levar a pessoa à exaustão, a ter convulsões e assim por diante, causa alucinações, percepções distorcidas de sons e imagens, aumento da temperatura, os órgãos internos ficam com febre, chegam a 40 graus, podendo levar o cidadão à desidratação e à morte. Por isso que quem geralmente consome a droga sintética do êxtase bebe demais. Só se você parar para pensar e fizer um estudo mais aprofundado, o que é o êxtase? O que é a metanfetamina? É um medicamento para emagrecer, certo? Que foi potencializado. O metileno dióxido metanfetamina é um remédio para emagrecer, por isso que o princípio ativo é esse, é desidratar, é como se ele fosse aqueles termogênicos, que você vai fazer academia, você sua mais, por quê? Porque você aumenta a temperatura do corpo, logo você desidrata, logo você desincha, logo você perde mais calorias, certo? Então há um aumento de temperatura, desidratação, com uso repetido, desaparecem as sensações agradáveis e aí acabam sendo substituídas por ansiedade, por sensação de medo, pânico, delírio, E esse êxtase, certo? Essa droga psicoativa e causa inúmeros efeitos indesejáveis, chegando à morte. Eu falei para vocês que ela é conhecida também como droga do amor, e quimicamente falando, ela tem um nome. Lembra que eu falei que a maconha é o delta-9 tetraidrocannabinol, a cocaína, eritroxilon-coca. O MDMA, que é esse que nós estamos falando, é o 3,4 metileno dióxido metanfetamina. Esse é o nome científico da coisa, certo? Ele foi produzido pela indústria farmacêutica no ano de 1914, tá? Com o intuito de ser utilizado como supressor de apetite, aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Nos anos 60, acabou sendo utilizado por psicoterapeutas para elevar ânimo de pacientes, em pessoas que estavam em depressão. E nos anos 70 passou a ser usado recreativamente, principalmente no meio universitário. É uma droga que teve origem na Holanda, em Amsterdã, na Holanda. Tem um custo quando ela é importada, quando ela é trazida de lá, de 70, 80, 100 reais um comprimido. Deixa você realmente eufórico por um tempo bastante longo, 12, 18, 20 horas. E começou a ser produzido no Brasil, e no Brasil eles começaram a misturar outras substâncias para compor esse medicamento, esse remédio, esse comprimido. As pessoas perguntam, professor, tem diferença a coloração do comprimido? Não. Professor, tem diferença o formato? Não. Tem desenhos como, por exemplo, Bugatti, estrela, desenho da bandeirinha da Tommy, Gold, desenhinhos diversas letras, a coração. Na verdade, assim, tudo isso e a coloração apenas diferencia o seu fabricante. Essa é a ideia, tá? No Brasil hoje você encontra isso a 20 reais um comprimido desse, num estacionamento de uma festa. E esses 20 reais, claro, você vai precisar consumir. Tem clientes meus que dizem que consomem 5, 6, 8, 10 comprimidos desses numa noite inteira, daquela noite da festa eletrônica com a continuidade no tal do after.
quer dizer, fica ligado 24 horas, mas com um consumo muito mais repetido da droga sintética em si. Então, nós temos aqui, né, para fechar essa lei de drogas aqui, rito da lei de drogas, parte 3, né, mais 2 drogas aqui, o crack e o êxtase, né, e nós voltamos na parte 4 para tratar daí do LSD, que é a dietilamina do ácido lisérgico, certo? E ainda, né, o DOB ou cápsula do vento, para mostrar para vocês daí o fechamento, obviamente, né, das principais drogas e na sequência abordarmos daí os principais crimes e o rito processual da lei de drogas. Vai ter muita pegadinha no rito que nós vamos trabalhar na nossa prova na sequência, beleza? Bons estudos e até a próxima aula.